Olá, querida aluna, olá, querido aluno. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos um pouco sobre propriedade intelectual. Hoje, nessa aula, nós veremos os direitos que resguardam programas de computadores. Então, nós estudaremos a legislação específica sobre lei de software, que é a Lei 9609 de 1998. Então, nós estudaremos o conceito jurídico de programas de computador e todo o aparato de proteção legislativo e as circunstâncias que vão gerar violação de direitos aos titulares de programas de computador. Então, para começar, o conceito legal de programa de computador. Segundo a lei, para ser objeto de proteção legal, o que é programa de computador? É um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em um suporte físico de qualquer natureza. Veja que o legislador já está imaginando as possibilidades de alteração de tecnologia. De emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos baseados em técnica digital ou análoga para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Então, ele está querendo abranger todas as formas de expressão da linguagem informática e aí levando em consideração também as possibilidades de alteração de tecnologia. Ele já menciona dispositivos, digital ou análoga, já imaginando que haverá transformação tecnológica para que a lei mesmo assim continue válida e aí eficaz. Então, qual seria o regime de proteção legal desses programas? Nós falamos, está contido na Lei 9609 de 98. Ela foi feita no mesmo ano que a Lei 9610 de 98, que é aquela lei que protege direitos autorais. Porém, ela tem um sistema um pouco diferente. No que se refere aí aos direitos, eles são bastante semelhantes. O que acontece é que nem todos os direitos morais que estão aí aplicados aos autores de obras literárias, artísticas ou científicas, são também transferíveis aos autores de programas de computador. Então, eles têm todos os direitos, os titulares de programas de computador têm todos os direitos patrimoniais, os mesmos que os autores de outras obras têm lá na 9610. Porém, no que se refere a direitos morais, eles não têm todos os direitos. Então, quais são os direitos morais que os titulares de programa de computador terão? Eles vão ter o direito de reivindicar a paternidade do programa. O que isso quer dizer? Dizer que eles são os autores, provarem que foram eles que criaram os programas. E também de se opor a alterações não autorizadas, desde que elas causem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador que prejudique a sua honra ou a sua reputação. Então, nesses casos, exclusivamente reivindicar a autoria, a paternidade e proibir modificações e alterações que maculem a sua imagem. Fora disso, eles não gozam dos outros direitos aí patrimoniais, dos outros direitos morais que os autores de obras literárias, científicas ou artísticas gozam. Eles gozam apenas dos direitos patrimoniais, os mesmos, tá? Agora, qual seria aí a diferença fundamental no que se refere, por exemplo, a obra que recai em domínio público? O programa de computador, ele é protegido durante 50 anos a partir do dia 1º de janeiro, subsequente ao da sua publicação. Se não for publicado pelo órgão de registro, ao da sua criação. Então, veja, diferente do que acontece lá com as obras outras literárias, artísticas ou científicas, um programa aí, ele deixa de ser protegido não somente quando o seu autor morre e passam 70 anos.
ele deixa de ser protegido 50 anos após a sua criação. Então, a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação pelo órgão de registro, se não houve registro ou da sua criação, ele deixa de ser protegido pela Lei de Direitos Autorais de Programas de Computador, que é essa 9609. A proteção dos programas de computador, ela também independe de registro. Então, não é obrigatório o registro para ter proteção. Se quiser registrar, o autor de programa de computador pode registrar em órgão ou entidade aí designado pelo Poder Executivo, geralmente vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. No caso, nós veremos que no Brasil nós temos o INPI e ele tem ocupado esse papel na nossa estrutura burocrática. Os titulares de programa de computador podem ser, via de regras, brasileiros, natos ou naturalizados para poderem fazer esse registro. Se forem estrangeiros, a mesma regra da Lei de Direitos Autorais. Precisa ter aquela reciprocidade. Então, o estrangeiro só vai ter direito aqui se o brasileiro tivesse o mesmo direito no país da onde ele provém, né? E aí também os titulares podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Então, pessoas jurídicas também podem se registrar como titulares de programas de computador, não apenas pessoas físicas, pessoas naturais. Como que é feito o pedido de registro? Como já falei para vocês, ele é facultativo. Se for feito, ele deverá conter dados pessoais do autor do programa de computador e do titular, porque às vezes o autor e o titular não são os mesmos, no caso de uma pessoa jurídica. Identificação e descrição funcional do programa, então tem que mostrar como ele funciona. Trechos do programa e outros dados que forem considerados suficientes para mostrar que ele é exclusivo, que não tem nada igual àquele programa e caracterizar a sua originalidade. Essas informações vão se manter sigilosas e são reveláveis apenas por decisão judicial, para que ele não seja copiado no decorrer da apreciação do registro, é claro, né? E se eu fizer, professora, um programa de computador, mas eu estiver trabalhando numa empresa, quem é o titular desse programa? Sou eu ou é o meu empregador? Olha, vou te dizer que, via de regra, é o empregador que se torna titular desse direito ao programa de computador. Isso não serve só para relações de emprego, não. Nós vimos lá no direito do trabalho que há também, além das relações de emprego, que são aquelas que têm vínculo empregatício, há a possibilidade de prestação de serviços. Se eu for um mero prestador de serviços, se eu não cumprir requisitos do vínculo empregatício com o meu empregador, ele me contratar para desenvolver um programa de computador lá, quem é o titular? No contrato de prestação de serviços, também, via de regra, é o contratante. Então, na relação de emprego ou de prestação de serviços, pertencerão ao empregador, contratante de prestação de serviços, ou ao órgão público, se você for funcionário público, os direitos relativos a programa de computador desenvolvido e elaborado durante a vigência do contrato, ou do vínculo estatutário, se você for funcionário público estatutário. Desde que esse contrato esteja aí, tenha como objeto aí essa mesma destinação à pesquisa e desenvolvimento de programas de computador, é claro. Na atividade do empregado, contratado ou servidor público, que decorre, então, da própria natureza dos encargos. Você foi contratado para aquela função, para fazer programa de computador, para dar soluções tecnológicas. Em tecnologia da informática, tudo que você fizer pertencerá ao empregador, órgão público ou contratante. Se não tiver ajuste em contrário, a compensação que você vai receber por isso é somente aquela remuneração combinada. Então, você não pode pedir depois mais verba, mais pecúnia por direitos autorais de programa de computador.
Se você combinou um preço para prestação de serviços para criar um programa de computador, a remuneração para ali. Se você recebe um salário, se você tem aí vencimentos como funcionário, a sua remuneração já é aquela, já é a que você recebe como empregado e como funcionário. Você não vai poder pedir mais porque elaborou um programa de computador interessante, importante, inovador. Somente em pouquíssimos casos é que numa relação de emprego ou de prestação de serviço ou de funcionalismo público, os direitos sobre o programa de computador pertencem ao empregado, ou contratado, ou servidor. Quais seriam essas possibilidades? Então, na relação de emprego ou prestação de serviços, pertencerão ao empregado, contratado de serviço, servidor, bolsista, estagiário, voluntário, somente os direitos gerados sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviço ou vínculo estatutário. Então, você foi contratado para fazer uma outra tarefa e acabou desenvolvendo um programa de computador. E também, se você desenvolveu aquele programa sem utilização de nenhum recurso, informação tecnológica, segredo industrial, negócio, material, instalação ou equipamento do empregador, do contratante ou da entidade estatal com a qual você esteja aí vinculado ou mesmo que o empregador mantenha contato. Desde que seja com seus insumos próprios, você pode dizer que você é mesmo titular desse direito ao programa de computador. Não constituem ofensas aos direitos sobre o programa de computador as seguintes hipóteses. Reprodução em um só exemplar de uma cópia legitimamente adquirida, desde que se destine a guardar, a armazenar aí, Por exemplo, você faz um backup, tem um armazenamento aí, e aí se você tiver um original, se você adquiriu legitimamente, comprou um original e fez uma cópia, uma única cópia não é violação desses direitos. Citação parcial desse programa para fins didáticos. Imagine numa faculdade de tecnologia da informática, um professor expõe um programa, a linguagem de programação, para mostrar para os seus alunos como funciona. Isso também não é violação de programas de computador. Semelhança com outro já pré-existente, que exista antes dele, quando essa semelhança foi por força de características funcionais da aplicação do programa de computador, observância de preceitos normativos ou técnicos, ou mesmo se limite à forma alternativa ou expressão desse programa. Nesse caso, você não vai estar violando, não tem como controlar, às vezes, esse tipo de semelhança entre programas de computador. Integração de um programa a um sistema aplicativo ou operacional. Isso não será violação de direitos, desde que você mantenha suas características essenciais e que essa integração seja feita pelo usuário. E o usuário entendeu que isso é tecnicamente indispensável às suas necessidades. E isso tem que ser feito só para o seu uso pessoal, não pode ser difundido, propagado, vendido, distribuído, porque aí será violação de direito. Então, se o usuário fizer essa integração de um programa a um sistema, ele pode fazer, desde que seja só para o seu uso pessoal, Então, a integração, nesse caso, não viola programas de computador. E já que nós estamos falando de direitos dos usuários, vamos ver quem seriam esses direitos dos usuários. Quem comercializa programas de computador, quem vende esses programas, pode ser o próprio titular de direitos ou outra pessoa que é um intermediário na comercialização, ele é obrigado a, de alguma forma, proteger o usuário. Por força da lei, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da versão que o usuário adquiriu, então você compra lá um programa de computador, Quem te vendeu é obrigado a assegurar essa prestação de serviços de auxílio técnico aí, para garantir o bom funcionamento desse programa de computador. Então, são esses serviços complementares ao adequado funcionamento do programa, considerando as suas especificações.
quem vende é que é obrigado, quem comercializa é que é obrigado a dar essa garantia para o usuário, tá bem? Essa obrigação, então, de prestar assistência técnica é de quem comercializa. E ela persiste, mesmo se seja retirado de circulação esse programa de computador, desde que esteja no prazo de validade dado pelo próprio fornecedor, exceto se pagar justa indenização para eventuais prejuízos causados para as pessoas. O uso do programa de computador, ele é objeto de um contrato de licença. Então, você, usuário, quando adquire, você também tem que licenciar o seu programa para poder utilizar. Se você não tem o contrato de licença, às vezes a gente faz até online, né? Entra no site do titular e faz o registro ali de um código para poder ter a licença do uso do programa. Se você não dispõe dessa licença, ela pode também ser substituída aí pelo documento fiscal de compra, pela nota fiscal mesmo, DANF, de compra daquele programa de computador. Se você não tiver nenhuma dessas duas coisas, você será considerado violador de programa de computador, viu? E aí, quais seriam as limitações à transferência de direitos no que se refere a programas de computador? Eu posso transferir? Porque eu posso, né? Eu posso vender, eu posso fazer um contrato. Quais seriam essas limitações de transferência? Então, quando você faz um contrato cedendo direitos sobre programa de computador, serão nulas as seguintes cláusulas. Primeiro, aquelas que limitarem a produção, distribuição ou a comercialização de programas de computador em violação às disposições normativas em vigor estabelecidas pelo Estado. Aquelas que eximirem os contratantes de responsabilidades por eventuais ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos no programa ou violação de direitos do autor, porque às vezes eles mesmos foram violadores de direitos autorais. Se alguma cláusula eximi-lo de responsabilidade, o contratante, essa cláusula será nula. Lembrando que serão nulas também todas as cláusulas que desrespeitem o Código de Defesa do Consumidor, como estudamos na aula relativa a direito do consumidor. Nesse caso, também serão nulas as cláusulas abusivas ou que firam o sistema de proteção legal aos direitos do consumidor. Se houver transferência de tecnologia, quem é responsável pela fiscalização dessa transferência de tecnologia, como mencionei no começo da aula para vocês, aqui no Brasil é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Ele é que faz o registro dos contratos quando você então transfere direitos sobre programas de computador, transferência de tecnologia. E aí, para que produzam efeitos em relação a terceiros, para você poder reivindicar aquele contrato, opondo esse contrato a terceiros, essa relação entre os contratantes só é válida juridicamente se esse contrato estiver registrado no INPI, tá bem? E aí, para fazer o registro lá no INPI, o que é obrigatória? A entrega por parte do fornecedor ao receptor da tecnologia, nessa troca da tecnologia, da documentação completa, código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas ou qualquer outro dado técnico que seja fundamental à absorção da tecnologia pelo receptor dessa tecnologia. Então, ele vai ter que fornecer tudo isso. Isso é fiscalizado pelo INPI para fazer o contrato de cessão, de transferência de tecnologia. E aí, como nós vimos, né, no caso da Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9610, o crime que prevê violação de direitos autorais está no Código Penal. É por isso que a Lei 9610 não tem nenhuma previsão de crime no seu texto, no texto da Lei
9610. Agora, aquele crime do Código Penal, o artigo 184, ele só se refere à violação de direito autoral. Ele não se refere à violação de programa de computador. Então, para crime de violação de programa de computador, nós utilizaremos a própria Lei 9609. Ela tem artigos criminalizadores, que estabelecem condutas criminais, tá bem? Quais seriam essas condutas? Então, vamos olhar com calma. O artigo 12 da Lei 9609 de 98 estabelece o crime genérico aí no seu caput, dizendo: violar direitos de autor de programa de computador. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, podendo ser conversível em multa. Então você que deve usar aí, talvez, né, às vezes usa um programa pirata, aquele, né, um tal de janelas em inglês, esse daí, se você usa sem licença, sem ter adquirido, né, se não tiver nota fiscal, você está cometendo esse crime aqui. Aí é um crime simples, cuja pena varia de 6 meses até 2 anos, mas pode ser conversível em multa. Aí o parágrafo único o parágrafo primeiro vai dizer: se a violação consistir em reprodução por qualquer meio desse programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização expressa do autor ou de quem represente os direitos desse autor, a pena é maior, é uma figura qualificada. A reclusão vai de 1 a 4 anos e multa. Daí não é conversível em multa, você sofre a pena mais multa. E o parágrafo 2º vai dizer: na mesma pena do parágrafo anterior, qual seja essa daqui, 1 a 4 anos mais multa, na mesma pena do parágrafo anterior, incorre quem vende, expõe à venda, introduz no país, adquire ou oculta, ou mesmo tem em depósito para fins de comércio, original ou cópia de programa de computador produzido com violação do direito autoral. Então esses aqui são os autores da pirataria mesmo. Para esses aqui que têm finalidade de lucro, de comércio, a pena vai de 1 a 4 anos. O legislador é mais severo, tá bem? Nesses crimes, nós temos variações de ação penal. Isso significa que a ação penal pode ser privada, pública incondicionada ou pública condicionada. Nós estudamos isso na nossa aula de direito penal, por isso tão importante a continuidade da nossa disciplina. Nós vimos que a ação penal, via de regra, é pública incondicionada. E aí ela tem como titular da ação o Ministério Público. É o Ministério Público que pode ingressar com essa ação judicial. Entretanto, há casos em que o legislador estabelece exceções a essa regra geral, dizendo que o crime é de ação penal privada, e nesse caso é a vítima que vai contratar um advogado para intentar a ação penal, ou mesmo pública condicionada à representação da vítima ou à requisição do Ministério da Justiça. Então, para esses crimes, a ação penal, a regra dela é privada. O legislador selecionou já uma exceção à regra geral da ação ser pública incondicionada. Então, falei, naquele caso do caput, se alguma pessoa tem um programa de computador sem a licença, sem ter comprado de verdade, ela pode ser processada criminalmente, mas aí a própria vítima é que tem que contratar um advogado e intentar a ação penal. Então, a ação, via de regra, é privada. Ela tem exceções. Ela será pública condicionada, tá bem? Então, é pública condicionada quando os crimes forem praticados em prejuízo de entidade de direito público. E aí essa entidade, né, uma pessoa jurídica de direito público. Pode ser autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou mesmo fundação, desde que tenham sido instituídas pelo poder público, tá bem? E ela vai ser ação penal pública incondicionada.
nos casos em que, em decorrência do ato delituoso de violação de direitos do autor de programa de computador, você tenha outros tipos de lesão a bens jurídicos importantes. Quais seriam? Sonegação fiscal, perda de arrecadação tributária, ou prática de qualquer crime contra a ordem tributária. Então, nesses casos, você está ferindo a ordem econômica tributária, porque o Estado precisa arrecadar a tributação e redistribuir essa tributação, essa receita pública, em forma de despesas, provendo serviços públicos. Quer dizer, você está lesionando não só o titular de programa de computador quando você faz esse tipo de pirataria, você lesiona toda a sociedade e o Estado. Por causa disso, a titularidade da ação penal, nesses casos de pirataria, quando também tem sonegação tributária, é do Ministério Público sem condição. Ação penal pública incondicionada. Outra hipótese em que a ação penal pública será incondicionada, titularidade total do Ministério Público, é quando, além de violar direitos de autor de programa de computador, você violar as relações de consumo. Então, se além de tudo estiver sendo lesado um consumidor, imagine que um sujeito está vendendo um programa pirata, mas ele convence por propaganda enganosa que aquele programa é verdadeiro. Ele cria um aparato todo que convence o consumidor de que o programa é verdadeiro. O consumidor adquire o programa acreditando que está comprando um programa verdadeiro, está comprando um programa falso. Nesse caso, além de tudo, ele está afrontando as relações de consumo. Ele está violando os direitos do consumidor. Daí a ação penal será pública incondicionada. Então vamos lá. Regra geral para violação de direitos de programa de computador no caso de crime. A ação penal é privada. Quando que ela será pública condicionada? Quando a vítima for entidade estatal. E quando que ela será pública incondicionada? Quando, além de violar o programa de computador, a titularidade sobre o programa de computador, ela violar ordem tributária ou relações de consumo. Nessas hipóteses, a ação penal será pública incondicionada. Em relação às sanções civis para quem viola programa de computador. Quem viola titularidade de programa de computador também pode sofrer uma ação cível, assim como nas ações lá com relação a direitos autorais em geral. Então, o juiz pode ordenar lá na ação cível ou mesmo na ação penal a apreensão de todas as cópias produzidas ou comercializadas, suas versões e derivações. Além disso, independentemente da ação penal, na qual o juiz pode inclusive ordenar essa apreensão de cópias, aí o prejudicado poderá intentar ação para proibir o infrator a praticar o ato. Então ele pode intentar uma ação aí que comine com uma pena pecuniária no caso de transgressão disso. Então essa ação é para evitar que se continue com a pirataria. Também a ação de abstenção de prática de ato, que é essa daqui, no qual ele entra com uma ação para que o infrator pare de infringir seus direitos autorais, que a gente chama de ação de abstenção de prática de ato, poderá ser cumulada com a outra ação mais comum, que é a ação indenizatória, aquela que pede a indenização pecuniária como reparação de infringência de direitos patrimoniais e também direitos morais, se for o caso. Independentemente aí de qualquer tipo de ação cautelar preparatória, o juiz pode conceder uma medida liminar. E aí, nessa medida liminar, ele já pode proibir o infrator de violar direitos autorais. Então, você pode, por exemplo, entrar com essa ação aí de abstenção de prática de ato, cumulada com uma indenização, e em pedido liminar, que é um pedido de urgência, pedir uma ordem judicial para que o infrator pare imediatamente de violar direitos autorais,
recolhendo, por exemplo, todas as cópias pirateadas, suspendendo as atividades econômicas daquele infrator. Isso também pode ser feito na esfera civil, não somente na esfera criminal. Além, é claro, de ao final o infrator dever pagar toda a indenização por perdas e danos, lucros cessantes, danos morais e materiais. Podemos ir para a nossa atividade. Agora, acredito que estamos prontos para responder às nossas atividades. A primeira nos pergunta o seguinte: sobre o regime de proteção legal a softwares, pode-se afirmar que... Ele pede, então, a alternativa correta. A. Ensejam os mesmos direitos morais que as obras artísticas. B. O prazo de vigência é de 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação. C. A proteção aos direitos independe de registro. D. A citação parcial do programa para fins didáticos viola os direitos do titular. Ou E. A integração do programa de computador pelo usuário, mantendo-se as características essenciais a um sistema operacional, viola direitos autorais. Então, ele quer saber qual que está correta. Se você respondeu a alternativa C, parabéns, você acertou essa questão. Nós vimos que para proteger direitos sobre programa de computador, o registro é facultativo. Se o registro é facultativo, independente de se fazer o registro ou não, os direitos serão tutelados, por isso essa alternativa está correta. E as outras, professora, por que estão ruins, por que estão incorretas? A primeira diz que os direitos sobre programa de computador ensejam os mesmos direitos morais que as obras artísticas. Não é verdade. Eles só ensejam direitos aí a reivindicar paternidade e a proibir reprodução de obra que viole a sua reputação. Os outros não. B. O prazo de vigência é de 70 anos. Cuidado para não confundir com o domínio público das obras artísticas. O prazo de vigência é de 50 anos a partir do 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação. D. Citação parcial do programa para fins didáticos não viola direitos do titular, por isso que essa alternativa está incorreta. Um professor pode usar pedagogicamente, sim, para fins de ensino. E E. A integração do programa pelo usuário somente para o seu uso a um sistema operacional sem desvirtuar suas características essenciais não viola direitos do titular. Por isso, essa alternativa está ruim. Está equivocada. Se você respondeu C, parabéns, acertou essa questão. A 2 diz sobre os crimes. Vamos saber sobre os crimes de violação de direitos sobre programa de computador. Qual estaria correta? Estamos vendo aí, a alternativa correta seria... Vamos ver. A. Violar direitos de autor de programa de computador nunca gera apenas pena de multa? Gera. No caso da figura simples lá no caput, nós vimos que a pena é ou multa. Se é ou multa, pode ser convertida em multa. Então, gera pena de multa às vezes. Esse nunca torna essa alternativa incorreta. Na B, se a violação tiver finalidade de comércio, a pena pode chegar a 4 anos de reclusão mais multa. Estaria correta essa alternativa? Sim. Essa é a alternativa correta. Nós vimos que no caso de finalidade de comércio, nós temos a possibilidade de uma pena de até 4 anos mais a multa. É e-multa, não ou multa. A C está problemática porque quando resultar aí sonegação fiscal, a ação penal será pública e incondicionada e não privada. Então, essa alternativa está equivocada, não nos serve. E na D, quando resulta crime contra as relações de consumo, a ação penal será pública incondicionada e não condicionada. Por isso que essa alternativa está errada. E na D, quando os crimes forem praticados em prejuízo de entidade de direito público, aí sim a ação penal é pública condicionada e não incondicionada. Então tem quase uma pegadinha aqui no que se diz, no que se refere a ações penais. Por causa disso, né, quando resultar sonegação fiscal, a ação será
pública incondicionada. Isso torna essa alternativa errada. Quando resultar relação de consumo, pública incondicionada também. Alternativa errada. E quando for contra a entidade de direito público, a ação é pública condicionada. Por isso, essa alternativa está errada também. A única correta seria a B. Com isso, acredito que você tenha acertado. Se acertou, parabéns. Se não, até a próxima.